A direção colorada recusa uma proposta milionária por um jogador considerado inegociável dentro do plantel. Quero falar também sobre o impasse final para que o Colorado anuncie mais um reforço para o técnico Paulo Pesolano. E uma cria do celeiro de Ases é convocada para a seleção brasileira. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like, hypando o vídeo, te inscrevendo aqui no canal, lembrando que tá valendo a meta de 135 mil inscritos até o final do mês de fevereiro. Falta bastante, mas vai te inscrevendo aí para me ajudar a bater essa meta importante aqui dentro do canal. E eu quero começar falando com vocês justamente sobre uma proposta milionária que o Inter recusou nos últimos dias, pelo atacante Rafael Borré, que vem sendo aí, né, o principal nome do Inter nesse começo de 2026. Segundo o jornalista Jeremias Werneck, que é um fenômeno, né, tem canal aqui no YouTube, lá do SBT também, o Monterrey do México ofereceu 6 milhões e meio de dólares, né, para contratar o Borré. Se a gente for converter para a nossa moeda, a gente está falando de 34 milhões de reais. Além disso, né, a proposta incluía mais 1 milhão de dólares em bônus por metas. Então a gente está falando aqui de 7 milhões e meio de dólares. Algo bem próximo do que o Inter pagou lá em 2024 para tirá-lo, né, do Eintracht Frankfurt. Depois teve a compensação também ao Werder Bremen, que era onde ele estava emprestado. E aí, né, o Inter acabou o contratando. O Inter bateu o pé e disse que não. Por quê? Porque o Borré tem contrato até dezembro de 2028, então ele ainda tem mais 3 anos de contrato, 26, 27, 28. Ele começou, né, a temporada com 5 gols, 1 assistência em 5 jogos, e seria muito difícil, né, o Inter achar um jogador que tenha a confiança do Pesolano nesse momento, que tenha um contexto de liderança dentro do vestiário e que seja um dos jogadores, né, um dos únicos na função. O Inter até trouxe o Alejandro agora, mas também vai ter de comprar o Alejandro no final do ano, mediante metas, e o terceiro atacante seria o João Bezerra. Então, se vendesse o Borré, teríamos João Bezerra e Alejandro. Então, seria bem complicado para o Inter nesse começo de ano, tá? Então, o Inter não quer negociar o Borré neste momento e o vê como inegociável, claro, a não ser que subam a proposta e tal, o que não me parece ser o caso do Monterrey, que inclusive já anunciou, né, um centroavante nos últimos momentos aí, né? Não sei se ontem ou anteontem, tá? Então, a tendência é que eles não voltem com outra oferta, tá? Então, o Borré permanece aí no Internacional, mas é um jogador valorizado dentro do mercado da bola. Antes da gente seguir a nossa pauta e falar também sobre a possibilidade de chegada de jogadores aqui em Porto Alegre, eu quero lembrar que o teu carro novo tá te esperando lá na Gigante Veículos, que é referência no segmento há mais de 10 anos, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem uma galera aí que tá indo pro litoral, pensando no carnaval, então dá uma passadinha lá na Gigante, né, sem compromisso. Eu segue eles nas redes sociais também, troca uma ideia antes, tô procurando esse carro, né, eu tenho esse aqui para dar na troca, então eu tenho certeza que tu vai fazer o melhor negócio com eles, tá bom? Então siga @Gigante Veículos e o link do WhatsApp também vai estar disponível aqui na descrição do conteúdo. Vamos falar de Bruno Rodrigues, afinal, né, há um impasse ainda, né, para que o Inter anuncie esse jogador. Houve muito avanço, né? Lembro de estar no Rio de Janeiro na quarta-feira e receber, né, a informação de que as coisas estavam andando bem, que estavam caminhando, né? O Bruno Rodrigues será liberado pelo Palmeiras, ele não está nos planos do Abel Ferreira e é um jogador, gente, que o Inter, monitora faz muito tempo, né? Aliás, quando ele foi para o Palmeiras ganhou a concorrência do Inter, que o Inter já queria esse jogador aqui em Porto Alegre, tá? A negociação está travada num simples motivo: salário, tá? O Bruno Rodrigues recebe cerca de 700 mil reais por mês lá em São Paulo e o Inter não quer assumir 100% deste valor. A proposta do Inter é 60% dos vencimentos pagos pelo Inter e o Palmeiras teria de arcar com 40%. Então, o Palmeiras teria de arcar aí com cerca de 300 mil reais, o que nesse momento eles não querem, tá? Então, tá uma discussão aí sobre isso. O Bruno Rodrigues, atacante de 28 anos, tá fora, né, dos planos do Abel Ferreira, voltou recentemente, né, de algumas lesões no joelho, jogou apenas 4 jogos nessa temporada. No total, pelo Palmeiras, foram 16 partidas, 2 gols marcados, e a última atuação foi justamente no último jogo, né? Jogou alguns minutos na goleada do Palmeiras por 5-1 contra o Vitória. Mas há otimismo, tá? Que as coisas vão dar certo, né? De que ele vai chegar aqui em Porto Alegre para ser reforço do técnico Paulo Pesolano, com quem ele trabalhou no Cruzeiro.
Pra gente fechar, eu quero falar sobre uma boa notícia que vem do celeiro de Ases, o atacante João Bezerra, que eu falei agora há pouco, né? Hoje a terceira opção do ataque do Inter, 16 anos, foi convocado para a seleção brasileira sub-17. Ele já atuou, né, em 5 partidas pelo profissional do Inter nessa temporada de 26, incluindo, né, o clássico Grenal que o Inter ganhou por 4-2, jogou alguns minutos. Recentemente renovou o contrato com o Inter até dezembro de 2030, então mostra, né, o quanto o Inter aposta nesse jogador. E ele vai então desfalcar o Inter entre os dias 20 e 28 de fevereiro, onde ele estará em Barranquilha, na Colômbia, onde a seleção brasileira sub-17 fará 2 amistosos, justamente, né, contra a Colômbia, sob o comando do técnico Carlos Eduardo Patetucci, ou melhor, Patetucci, perdão, né, nome difícil, né, mas é o técnico da seleção brasileira sub-17. Né? A convocação faz parte, né, da preparação para a disputa do Sul-Americano sub-17, que acontece nesse ano, né, entre os dias 3 e 19 de abril, e a tendência, né, que o João Bezerra esteja nessa lista. Para quem não conhece o Bezerra ainda, né, natural de Esteio, nasceu em 2009, chegou ao Inter com 9 anos de idade e está aí agora no plantel profissional do Internacional. Tá bem? Não esquece, gente, que você pode palpitar na KTO. Me quebrei ontem, né? Falei que daria empate entre Caxias e Ipiranga. O Ipiranga ganhou, né, de 2-0, eliminou o Caxias dentro do Centenário. O Ipiranga que pode vir a ser o adversário do Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho. E hoje, né, já tem outros estaduais aí com clubes da Série A em campo. Tem São Paulo e Primavera jogando no Paulistão. Tem Flamengo e Sampaio Correia jogando no Cariocão. No Campeonato Gaúcho tem Grêmio e Novo Hamburgo a partir das 6h30. Então você palpita, né, na KTO. E lembrando que neste final de semana de estaduais temos a chance extra lá no site da KTO. Odd de pelo menos 1,80. Você palpita, né, e pode ter até R$20 em uma nova aposta grátis para você palpitar de novo. Tá bem? Lembrando, KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!